parte dos nossos ouvintes para que a gente faça episódios sobre a Guerra de Farrapos e também sobre a Guerra do Paraguai. Ok, os ouvintes também sabem que nós aqui no TemaCast somos meio chatinhos com o conteúdo. Então eu e o Igor conversando, chegamos à conclusão de que não dá para falar sobre Guerra de Farrapos ou Guerra do Paraguai sem antes falarmos do assunto do qual a gente vai tratar hoje. Portanto, sem frustrações, pessoal, porque este episódio é uma preparação para os outros episódios dos quais falamos há pouco. Olha só, pode ser um spoiler, hein? É isso mesmo, Francisco, porque os fatos históricos a gente acaba estudando eles como fatos separados, mas a história não para, né? Enfim, um assunto, uma guerra, um conflito, ele é normalmente o precursor de um outro. Então é por isso que a gente está falando disso hoje, para preparar o terreno para episódios futuros. É bem isso aí. Olha só, mas vamos para algumas definições antes da gente começar a falar do assunto, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre Cisplatina e Províncias Unidas do Rio da Prata. O que seriam essas duas coisas? Vamos lá, Cisplatina. Cisplatina foi uma província do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves e, posteriormente, do Império do Brasil. A província correspondia ao atual território do Uruguai e Províncias Unidas do Rio da Prata ou Províncias Unidas da América do Sul foram os nomes adotados pelas antigas províncias do vice-reinado espanhol do Rio da Prata, que tinha capital em Buenos Aires após a independência em 1816. O nome foi usado na Constituição de 1819 da Argentina. Este foi o nome oficial do país até a Constituição Argentina de 1826, quando o nome República Argentina foi usado pela primeira vez. Mas, e agora vamos falar da guerra em si, da Guerra da Cisplatina. Ela ocorreu entre os anos de 1825 a 1828 e envolveu o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata, né? Hoje Argentina, como a gente já explicou. A batalha foi uma disputa pela posse da então Colônia do Sacramento, que é hoje o Uruguai. A área era considerada estratégica, pois era de grande domínio fluvial, com acesso aos rios Paraná e Paraguai, e via de transporte da prata andina. Bom, essa região que o Francisco comentou, onde hoje se situa o Uruguai, foi inicialmente colonizada por Portugal em 1679, então a gente está falando aí mais de um século depois que Cabral veio para o Brasil. Os portugueses fundaram a Vila de Sacramento, né? E por quase 100 anos a região permaneceu praticamente nas mãos de Portugal. Essa colônia mais ao sul da América Portuguesa era muito importante, porque controlando o estuário do Rio da Prata era importante para manter a comunicação com regiões interiores que hoje formam os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Preocupação essa, inclusive, que os brasileiros iriam herdar, né, de Portugal e que viria a resultar mais tarde na Guerra do Paraguai. Então vocês começam a entender por que a gente às vezes tem que falar de um assunto antes de falar do outro. Exatamente. Bom, passou-se um tempo então, em 1817, toda essa região denominada Banda Oriental, nessa região ali do Rio da Prata, foi reconquistada pelos portugueses por ordem de Dom João VI, né, o nosso querido Dom João VI, e renomeada de Cisplatina. O que significa Cisplatina na palavra? Né? Significa literalmente este lado do Prata. Essa província era povoada tanto por castelhanos, né, esses imigrantes espanhóis que colonizaram a América do Sul, principalmente essa região ali do Rio da Prata, quanto por portugueses e também, obviamente, por seus descendentes. Então isso resultou ali num amálgama cultural que dificultava o surgimento de uma identidade própria para os habitantes da região. Essa província aceitou fazer parte do Império do Brasil, inclusive enviou deputados para a Constituinte de 1823 e antes mesmo disso para a Corte em 1822, só que 32 nativos dessa província, liderados por um sujeito chamado Juan Antônio Lavalleja, revoltaram-se contra o Brasil e declararam a união da Cisplatina com as Províncias Unidas do Rio da Prata, que o Francisco comentou, que depois, né, a gente sabe, mudou o nome para a Argentina. Então, basicamente, eles traíram o Brasil e se aliaram à Argentina, até por uma questão de afinidade de idioma, cultural, etc. Essa insurreição que a gente está comentando só foi possível graças à colaboração, tanto material quanto financeira, por parte
da futura Argentina, dessas províncias unidas. Então esse, em que a gente pode considerar um atentado à soberania brasileira por parte de uma nação estrangeira, foi revidada com uma declaração formal de guerra no dia 10 de dezembro de 1825, que aí é o marco do início da Guerra da Cisplatina que a gente está comentando. A gente pode, inclusive, considerar essa uma das primeiras guerras do Brasil independente, mas depois a gente fala um pouco melhor disso. Apesar de ter um exército com mais de 26 mil homens, né, e uma poderosa marinha de guerra, comparado, obviamente, com o adversário, né, não comparando com outras nações poderosas do mundo, o Brasil não conseguiu derrotar as forças rebeldes da Cisplatina e juntas ali com as tropas das Províncias Unidas. Essa foi a primeira derrota do Brasil para a Argentina, e olha que a gente não tinha nem o Messi e o Maradona ainda, né? E nem o Pelé, né, cara? Nem o Galinho também, vamos considerar isso. Exatamente. E, enfim, inclusive está aqui uma das origens da rivalidade entre Brasil e Argentina, que é muito anterior ao futebol. A rivalidade entre Brasil e Argentina, ela tem raízes na rivalidade entre Espanha e Portugal, mas especificamente entre brasileiros e argentinos começa com a Guerra da Cisplatina. Falando do campo militar, as tropas brasileiras estavam preparadas para batalhas convencionais, mas elas eram incapazes de fazer frente às tropas argentinas, que utilizavam táticas que na época não tinha esse nome, mas atualmente a gente consideraria, né, táticas de guerrilha. Que é aquela coisa assim, não segue regras, né, de uma guerra, aquela coisa de tomar de assalto, não segue padrões para uma guerra, né? E aí, claro que o exército do Império Brasileiro perdia o chão, né? Literalmente ficava sem saber o que fazer com isso. Exatamente, como a gente viu no caso do Vietnã e outras guerras onde você tem forças muito inferiores em termos de capacidade bélica, fazerem frente a forças mais bem preparadas, exatamente por essas táticas de guerrilha, se ataca e se esconde, etc. Bom, o exército brasileiro manteve mesmo assim sua presença nas cidades e vilas da Cisplatina, mas não encontrava maneiras de desferir aquele golpe certeiro no inimigo, que preferia atuar de uma maneira inconsistente naquela região rural, né? Uma região extremamente rural, até hoje, né? Até hoje, é. O Uruguai tem muito mais, por exemplo, vacas do que pessoas. Exatamente. A maior parte eu não sei exatamente a porcentagem, mas é uma coisa de 80% por aí da população uruguaia vive em Montevidéu, né? Então é realmente um país bastante agrário até hoje. Bom, no campo estratégico e político, vovô lá, Pedro de Alcântara, né? Tô brincando, Dom Pedro I, viu a oposição dos liberais federalistas a este conflito, né? Que eles manipulavam a opinião pública, culpando o monarca, né, Dom Pedro I, pela guerra. Mas por quê? Eles não deveriam, de repente, estar do lado do Brasil? Bom, para esses federalistas, que eles defendiam os interesses dos fazendeiros escravocratas, né? E esses fazendeiros escravocratas dominavam a Assembleia. Para eles, a guerra não era importante, porque a Cisplatina, a terra dela era imprópria, naquela época, né, para o cultivo do café e da cana-de-açúcar, que era o que eles cultivavam. Então, para eles, não valia a pena lutar por aquele pedaço de terra e, enfim, gastar dinheiro e recursos aquilo dali. Exato. Dom Pedro I, então, ele estava ali numa situação delicada, né? Porque os políticos, ao invés de colaborarem com o esforço de guerra para defender os interesses da nação, eles faziam justamente o contrário, por interesses, claro, pessoais e políticos. Enfim, é aquela coisa, né? Desde quando o poder econômico defende o interesse que seja outro que não o dele mesmo, né? Foi aí que nasceu esse conflito que a gente está falando hoje. Bom, mas ainda bem que isso acabou, né, Igor? Porque hoje os políticos, os interesses dos políticos, eles são totalmente em prol do povo, não é verdade? Com certeza. Nossa, imagina. Isso foi só naquela época, né? Mas eles dificultavam como, né? Bom, eles dificultavam o envio de ajuda material e financeira para as tropas no teatro de guerra, quando eles se recusaram a executar, por exemplo, os pedidos do Poder Executivo. As províncias também não enviavam voluntários suficientes. A província quando eu digo província, é o que hoje a gente conhece como estados, né? Isso. Elas não enviavam voluntários suficientes para a guerra. E assim a guerra foi se estendendo em prejuízo do Império, que se via em graves dificuldades financeiras. Vamos fazer uma contextualização aqui. A gente está falando que a guerra ela se iniciou em 1825 e o Brasil ele se tornou independente poucos anos atrás, em 1822. Só que o Brasil ele só foi reconhecido como independente de Portugal
meses antes disso daí. Ele tinha acabado de se reconhecer, Portugal tinha acabado de realmente reconhecer, falou, não, tá, o Brasil é independente. Só que não foi tão fácil. O Brasil, em troca disso, assumiu uma dívida que na época era muito grande, de 2 milhões de libras, né? Portugal tinha uma dívida grande com a Inglaterra, e aí essa boa parte dessa dívida foi assumida pelo Brasil. E aí esse acordo fez com que Portugal finalmente reconhecesse a independência do Brasil. Então, enfim, por se dispor desse dinheiro, nesse montante, o Brasil estava em dificuldade. Não tinha ajuda de ninguém. E quanto mais a guerra se estende, num caso de uma guerra, numa situação de guerrilha, né, pior para a força invasora, no caso o Brasil. Daí o próprio imperador Dom Pedro I foi para o teatro de operações para tentar resolver esse problema ele mesmo, já que ele não conseguia apoio político para fazer isso. Mas calma aí, a gente não tá imaginando aquela coisa do Rambo, né, que chega lá e vai atirando em tudo. Ele não era Rambo, nem Batman, nem nada disso. Ele foi nem tentar... o presidente dos Estados Unidos no Independence Day, né, que resolveu toda... Salvou o mundo, né? Salvou o mundo, não era bem assim a coisa. Pois é, ele foi tentar resolver aquilo ali de forma diplomática, obviamente não ele pegando em armas. Bom, ele iniciou a viagem dele em 29 de novembro de 1826. Aí ele desembarcou na província de Santa Catarina. Ele estava indo para a guerra, vamos deixar claro, ele não estava indo visitar o Francisco lá em Porto Alegre, não. Exatamente. Daí ele realizou um longo percurso por terra, por mais de 400 quilômetros a cavalo, até chegar a Porto Alegre. Tomou ali uma cerveja com o Francisco. Tu não toma jeito mesmo. Pois é. Isso foi em 7 de dezembro, né, de 1826. Quer dizer, ele demorou ali quase um mês, né, para fazer essa viagem. E quando ele chegou lá, o que ele encontrou foi o exército brasileiro desmoralizado, sem recursos, sem qualquer perspectiva de tomar a iniciativa do combate, enfim, completamente desconectado e abandonado. Então, imediatamente o que ele fez foi demitir os oficiais incompetentes e corruptos que haviam ali, reorganizou as tropas, assim como a administração ali civil e militar, e aí o Brasil pode ganhar um pouco mais de força no combate. Tu viu então que corrupção é uma coisa que faz parte da história do Brasil desde o século XIX, do início do século XIX, né? Pois é, ou até antes, né? Se a gente... Vai saber, né? Pois é. Mas aí, você falou século XIX exatamente porque é o início do Brasil como país independente, já na primeira oportunidade já tem que se lidar com corrupção. Olha só que coisa interessante. O Igor, ele falou, tudo isso que ele falou até agora foi um resumão do que a gente ainda vai discutir, tá? Algumas coisas a gente talvez vai repetir aqui, mas agora a gente vai dar aquele pente fino para explicar para vocês o que realmente aconteceu nessa guerra. Mas primeiro, antes de saber por que teve essa guerra, a gente tem que entender por que o Brasil foi lá e tomou essa região dessa guerra que começam aqui na época em que o Brasil estava sob o domínio de Portugal, no governo de Dom João VI. Lembre-se que nesta época, tanto Portugal quanto Espanha ainda tinham muitas colônias na América. A rainha Carlota Joaquina, ela era a primogênita do rei Carlos IV da Espanha, mais precisamente uma infanta da Espanha. Aí você vai falar, mas o que é uma infanta? Bom, infanta era ou é um título de nobreza espanhol que é dado para os herdeiros da coroa que não estão na linha sucessória ao trono. Então, em vez dela ser uma princesa, ela era uma infanta. E essa criaturinha aí, a rainha, que depois se tornou rainha Carlota Joaquina, acabou se casando com Dom João Maria de Bragança, que acabaria sendo então o nosso futuro conhecido Dom João VI, pai de Dom Pedro I. Mas olha só, embora o Dom João VI não confiasse nas intenções políticas da esposa, que sempre pendia para os interesses espanhóis, vamos fazer um parênteses aqui, Igor. Olha só que situação, né, cara? Esse negócio de famílias reais que casam entre si. Então, o filho do rei da Espanha casa com a filha do rei de não sei que parte da França, que depois casa com o filho do rei da Espanha. Enfim, eles vão se misturando para ficarem na nobreza. E nesse caso aqui, teve uma situação muito interessante, porque o Dom João VI acabou casando com uma criatura que era filha do rei Carlos IV da Espanha, tá? E assim, o Dom João VI acabou ganhando não uma esposa, exatamente, ele acabou ganhando uma inimiga dentro de casa, ele literalmente dormia com o inimigo. Pois é, que coisa, porque hein? Exato, e Dom João VI não confiava nas intenções políticas da esposa porque ela sempre estava procurando o lado espanhol, ela era espanhola, porra.
né? Mas mesmo assim ele decidiu tentar a constituição de uma monarquia no Rio da Prata sob a autoridade da Carlota, que era a esposa dele, ou seja, colocar a esposa espanhola no comando dessa região. Essa ideia de Dom João VI até que não foi recebido mal não lá pelo pessoal do Rio da Prata, lá do vice-reinado. O plano falhou por oposição de um inglês, um tal de Lord Strangford, pois para a Grã-Bretanha convinha a libertação e fragmentação completa das colônias espanholas. Além disso, Dom João VI afasta definitivamente a ideia por não confiar na Carlota, que não pensava nem duas vezes sequer para conspirar contra ele. Mas quem foi esse tal de Lord Strangford, Igor? Esse Lord Strangford, o nome dele é Percy Clinton Sidney Smith, que ele era também conhecido como sexto Visconde de Strangford, ou Lord de Strangford, né? Ele era um diplomata irlandês, era embaixador do Reino Unido e da Irlanda em Lisboa, né? E por isso que ele se metia nessa questão, né? Porque ele era o embaixador do Reino Unido em Portugal, mas ele não estava em Portugal na época que aconteceu todo esse imbróglio, né? Ele não estava lá, porque assim como a corte portuguesa, ele também se mudou para o Rio de Janeiro em 1807, né? Fugindo ali do Napoleão. E, como você comentou, né? O interesse da Grã-Bretanha em enfraquecer a Espanha e fazer com que todas aquelas ex-colônias da Espanha na América se fragmentassem em pequenos países e pequenas regiões, era porque assim a Inglaterra teria mais facilidade em negociar com esses países do que com a Espanha, que enfim a situação diplomática entre Inglaterra e Espanha não era muito boa, até porque a Espanha era nessa época, né, já de domínio francês, né? O Napoleão tinha invadido praticamente a Europa inteira. Exato. A tomada dessa região aí, né, que se tornou a província de Cisplatina, ela ocorreu devagarinho, vamos dizer assim, e foi através de duas intervenções. Vamos aqui dar uma dica para vocês a respeito de como é que foram essas intervenções. Deixa eu identificar um personagem chamado José Gervásio Artigas, que foi um militar que lutava no movimento de libertação das colônias espanholas e cujo movimento se opunha ao pacto colonial que restringia o desenvolvimento das colônias espanholas, tá, gente? Os países que falavam a língua espanhola, tá? E sabe como é que era a relação da colônia com o seu colonizador, né? A colônia manda a matéria-prima para o colonizador, ele vai lá, manufatura os produtos, depois vende para a colônia, e claro que essa colônia fica presa nesse esquema e não consegue se desenvolver. Bom, este movimento, ele era formado pela aristocracia composta por grandes proprietários de terra e comerciantes, que eram quem? Os descendentes de espanhóis nascidos na América e que eram chamados de criollos. Então vamos lá. A primeira intervenção ocorreu em 1811, na primeira campanha cisplatina, onde as forças portuguesas ajudaram os espanhóis sitiados em Montevidéu a repelir Artigas e os rebelados argentinos que permaneceram na região praticando a tal da guerrilha que o Igor disse agora há pouco. Agora, em 1813, Artigas usou a denominação de Província Oriental para a região antes referida genericamente como Banda Oriental, por estar situada na margem leste ou oriental do Rio da Prata. E nós estamos falando do atual Uruguai. Só um comentário aqui para o ouvinte, quando a gente fala de oriental aqui, é uma coisa óbvia, a maioria dos nossos ouvintes sabe, mas só para deixar claro, quando a gente fala em oriental, a gente está falando especificamente do lado leste, né, como o Francisco comentou. Não só nesse episódio, mas em vários outros. Inclusive, o português é uma das poucas línguas no mundo que trata a palavra oriental e a palavra leste como palavras diferentes, ou a palavra ocidental e a palavra oeste como palavras diferentes, né? Por exemplo, em inglês, a expressão Oriente Médio é simplesmente leste médio. Então, só para você se situar, porque é importante você situar ali mais ou menos onde a localização do Rio da Prata, ali ao sul da América do Sul, e entender mais ou menos o contexto em que essa guerra aconteceu. Exato, é só você chegar, pegar o mapa ali da América do Sul e lá embaixo, no Rio Grande do Sul, embaixo do Rio Grande do Sul tá lá o Uruguai, mapa atual, tá? Vocês vão ver que entre o Uruguai e a Argentina tem ali um estuário, né? Ou seja, onde o Rio da Prata deságua ali no oceano, né? Então, é a respeito dessa região que nós estamos falando. E claro que o Uruguai está
à direita, né, está do lado oriental com relação ao Rio da Prata. Agora, gente, nós vamos falar da segunda intervenção e que vai dar a impressão que a gente mudou de assunto, tá? E eu vou começar assim, metendo o pé na porta, mas a coisa vai ficar clara daqui a pouquinho. Carlos IV, a gente já falou dele, né? O Carlos IV era o rei da Espanha, pai da Carlota, e ele pertencia a uma casa real, a família dos Bourbons. E esses Bourbons haviam sido depostos por Napoleão em 1808. Só que é o seguinte, em 1815, com a restauração dos Bourbons na Espanha, ou seja, os Bourbons voltaram ao trono, não Carlos IV, mas não vem ao caso, mas os Bourbons voltaram ao poder, né? Surgiu na cabecinha de Dom João VI o receio da formação de um bloco político espanhol poderoso, unido e extenso no Rio da Prata. Tu não pode esquecer que ele era casado com uma espanhola, que vivia puxando o tapete dele, né? Bom, então em 1816, Dom João VI enviou ao sul a divisão de voluntários reais, comandados pelo general Carlos Frederico Lecor. Tomou Maldonado e ocupou Montevidéu, isso no atual Uruguai, né? Em 1817. Mas Artigas, lembra aquele rapaz que a gente falou? Ele prosseguiu na sua guerrilha. Só a vitória portuguesa na Batalha de Tacuarembó, em 1820, estabeleceria o domínio definitivo luso-brasileiro na região e a tal província oriental, assim chamada por Artigas, que passa a ser a província cisplatina. Só complementar uma informação aqui, Francisco. Quando ele invadiu a Europa quase inteira, o Napoleão, normalmente ele tirava o governante atual do poder, né, o governante do país do poder, e colocava no lugar um aliado, ou mesmo, né, acho que na maioria das vezes colocava um parente dele. Por isso que quando você comentou aí que a família Bourbon depois voltou ao poder, é por causa disso, né, que eles foram retirados do poder pelo Napoleão. É exatamente isso que aconteceu. Bom, gente, então vamos adiante. Olha só, a província cisplatina, né, em 1820 estava devastada pela guerra entre forças político-militares e os campos estavam despovoados de gado. A população estava disposta a aceitar uma solução salvadora e nessas condições se deu a incorporação ao Brasil. Lecor, né, ele reuniu um congresso que sancionou a anexação da província ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, pelo Tratado de 31 de julho de 1821. A província anexada é referida como Província Cisplatina, pelos portugueses. Tal anexação teve o apoio inicial da elite da nova província, que posteriormente, contudo, procurariam a independência da região. Então é aquela coisa, o negócio estava tão devastado, tinha tanta guerrinha, guerrilhas, etc, 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 que o povo falou assim, não, alguém tem que tomar uma providência nesse negócio, alguém tem que fazer alguma coisa aqui, porque está muito bagunçado. Que seja qualquer um, né? Aí tá os portugueses, então beleza, se os portugueses vão tomar essa porção de terra, tá ótimo, alguém tem que fazer alguma coisa. Só que depois que o Uruguai, o atual Uruguai, né, de hoje, se tornou uma província, ou seja, um estado, né, do Brasil, que é a província cisplatina, então, não, pera um pouquinho, também não é assim, né? Mas olha só, a recém-batizada província cisplatina tinha habitantes com idioma e culturas diferentes que se negavam a aceitar os costumes brasileiros, porque a gente falou que quem habitava esse local aí eram descendentes de espanhóis, né? Então, quer dizer, de repente o negócio virou território brasileiro e agora? E a cultura, e os hábitos, e etc. Não vai dar, né? Bom, nesse contexto, a Argentina e alguns patriotas uruguaios, liderados pelo revolucionário uruguaio Juan Antônio Lavalleja, começaram a fomentar o início da rebelião e foram conhecidos como os 33 Orientais. Então, em 1825, a Guerra da Cisplatina eclodiu. 33 orientais, né? Parece que eles estão fazendo referência àquele meu romance lá, o livro 33, né? Exato, Nanda. Parece que são 33 japoneses, né? Pois são os 33 do leste, né? Bom deixar claro. Bom, então, olha só, o início dos embates deu-se quando Lavalleja desembarcou na
Praia da Agraciada, com suas fileiras, e ajudado por populares, dominou a região e declarou sua anexação à Argentina. Então o negócio parecia briga de gurizinho de 5 anos, né? Pirulito é meu, não, agora eu peguei, é meu. O cara chega lá, é meu, pronto. Então esse Lavalleja aí foi lá e falou assim, ó, tá anexado para a Argentina, dane-se. Bom, mas olha só, como resposta, o governo brasileiro informa que caso Lavalleja não desocupasse a área, ele enviaria tropas dando início à guerra. Então Dom Pedro I... Opa, agora não é mais o Dom João VI. Sim, agora é o Dom Pedro I que está no comando, já que seu pai voltou para Portugal em 1821. Né? Então Dom Pedro I foi lá e fez uma declaração formal de guerra à Argentina. A vantagem do Brasil, como já foi dito pelo Igor lá em cima, era a populacional, né? O Brasil tinha 4 milhões e meio de pessoas contra 600 mil pessoas das Províncias Unidas do Rio da Prata, ou seja, a Argentina. Mas o número da população não retratava a medida de força dos dois países, pois na época o Brasil passava por inúmeras revoltas internas. A base principal do exército brasileiro eram os portugueses, mas depois da independência em 1822, esse exército composto por portugueses, se mandaram para a Europa de novo e foram substituídos por brasileiros recém-recrutados. E quem eram os brasileiros a serem recrutados nessa época? Um bando de ignorante, né? Um bando de escravo, pessoas sem a menor tarimba, sem saber nem sequer o que era pertencer ao exército. E diante dessa dificuldade de conseguir esses soldados, mercenários da Alemanha e da Irlanda foram recrutados, mas eles não ofereciam uma ajuda imediata. E se alguém não sabe o que são mercenários, o Igor vai dar uma explicaçãozinha bem rápida pra gente aqui. Mercenários são soldados ou militares que são pagos, né, são contratados para realizar aquele serviço. Ele não tem a ligação com as forças daquele país diretamente, né? Então, eu preciso, por exemplo, uma determinada missão, uma guerra, e eu não tenho soldados suficientes, eu posso contratar esses soldados, digamos assim, independentes, que o contrato ele vai. Só que a gente sabe que ele não tem. O problema do mercenário é o seguinte: ele tem um treinamento e uma experiência às vezes maior do que as próprias forças militares, mas ele não tem um engajamento, né? Ele não tem um vínculo, ele tá lutando pela grana, entendeu? Ele não tá lutando por aquele país. Então, se de repente o outro chegar e pagar mais, o cara até ele muda de lado. E a gente viu isso várias vezes na história. Inclusive, na própria Segunda Guerra Mundial, muitos soldados, já assim, na metade final da guerra, muitos soldados que lutavam pela Alemanha eram mercenários. Exatamente. E na primeira oportunidade viraram a casaca. Pois é, quem paga mais leva, né? A gente falou dos soldados aqui do Império do Brasil, mas e sobre os soldados da Província Unidas do Rio da Prata? Bom, sobre eles, um historiador chamado John Armitage fez a seguinte observação: armados unicamente com as bolas e os laços, e com inseparável faca enfiada no cinto, todos os gaúchos são soldados por hábito e, animados pelo espírito de nacionalidade, estão sempre prontos a entrar na luta. Bom, pera um pouquinho, gente. Aqui cabe algumas explicações, tá? A primeira delas é o seguinte: as bolas que esse historiador se refere são as chamadas boleadeiras, que é um tipo de funda utilizado para capturar animais. A boleadeira é composta por 3 bolas metálicas ou de pedras arredondadas amarradas entre si por corda, tendo em cada uma delas, na extremidade, uma bola. E os gaúchos que esse cara se refere não são os gaúchos que a gente chama hoje, os nascidos aqui no Rio Grande do Sul, né? Não é assim. Não é o pessoal natural do Rio Grande do Sul que ganha o nome de gaúcho perante os outros brasileiros. O gaúcho que ele se refere é o nome dado a todos os envolvidos em atividades pecuárias no Vale do Rio da Prata, ok? Então não vamos confundir gaúchos nesse texto dele com gaúchos que são hoje os naturais aqui do Rio Grande do Sul, e nem confundir bolas com outra coisa, porque são boleadeiras, como eu acabei de explicar. Mas olha só,
Para apoiar as forças de Juan Antonio Lavalleja, um exército argentino atravessou o Rio da Prata, estabelecendo acampamento em Durazno, iniciando uma invasão no território brasileiro pelo general Carlos Maria de Alvear, isso em 1826. Do lado do Império Brasileiro, o Visconde de Barbacena, que estava no comando das tropas imperiais, deu combate aos argentinos na Batalha de Ituzaingó. Pois é importante salientar aqui para os ouvintes que quando a gente fala que houve uma invasão do território brasileiro, é o território brasileiro daquela época, que incluía o que hoje é o Uruguai, não é o mapa de hoje, ele não invadiu o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, etc. É o que na época era o território brasileiro. Exatamente, é isso aí, é bom ter esse contexto da coisa. Em apoio ao exército brasileiro, o imperador Pedro I, Dom Pedro I, enviou uma esquadra para bloquear o estuário do Rio da Prata. Estuário, gente, é quando o rio chega e faz assim, cheguei no mar, tá? Então o estuário do Rio da Prata, ele tem, se não me engano, 40 quilômetros de largura, então é uma coisa imensa. Aliás, esse estuário separa hoje o Uruguai da Argentina, ok? Via água, vamos dizer assim. Então, em apoio ao exército brasileiro, o imperador Pedro I enviou uma esquadra para bloquear o estuário da Rio da Prata. Mas peraí, gente, bloquear o estuário do Rio da Prata significa o quê? Significa que a Argentina vai ficar de frente com o inimigo, Bloqueando aquilo ali, vai tirar para fazer uma pressão imensa. E também com isso, ele foi lá e bloqueou os portos de Buenos Aires. Bom, a Argentina sentiu a pressão e revidou, e atacou o litoral do Rio Grande do Sul. Contudo, a pressão da Marinha do Brasil na época conseguiu, com o tempo, estrangular o comércio argentino. Vê só como é que é importante esse estuário aí. O Império Brasileiro iniciou a ofensiva terrestre a partir do final de 1826 por meio da concentração de tropas no sul do país. Essas tropas eram formadas em sua maioria por voluntários e por algumas unidades de mercenários europeus, como a gente já citou. Mas a grande dificuldade do imperador em reunir forças para o conflito deveu-se em grande parte ao fato de que seu governo estava enfrentando, na época, várias rebeliões populares e levantes militares nas províncias do recém-independente Brasil, inclusive levantes na própria capital, que na época era o Rio de Janeiro. Inclusive, ouvintes, algumas das conversas em off aqui, minhas do Francisco, a gente fazendo levantamentos de várias rebeliões e revoltas que aconteceram no Brasil, principalmente nesse século XIX e início do século XX, são tantas, que se a gente fosse fazer um episódio para cada uma, a gente teria, e eu não estou exagerando, a gente teria pauta garantida para uma coisa de 3 anos, se a gente falasse só disso. Então, imagine, é uma quantidade muito grande mesmo de revoltas e de guerra civil, etc. Bom, quem sabe um dia, Igor, a gente faz um episódio só citando essas revoltas, esses levantes que houve nessa época, no início do século, no século XIX, vamos dizer assim, durante a época do Império, Pois é, quem sabe, e vamos desconstruir o mito de que o brasileiro é pacífico. Não, inclusive eu quero deixar claro que todos esses episódios que tratam de guerra que envolve o país, guerras e revoluções, é para mostrar que o brasileiro é um povo cortês, amável e não gosta de brigar. Tá? Então fica aqui a nossa homenagem a esse povo tão, assim, querido e que não gosta de fazer briga e não briga com ninguém. Mas voltando aqui, a falta de tropas brasileiras atrasou em muito a capacidade de resposta ao apoio que o Buenos Aires deu ao levante no sul. Então, por volta de 1826, esse apoio não era mais somente político e logístico. Já havia convocação de tropas para lutar contra o Império. Então, o que significa isso? A Argentina, na época, já estava recrutando gente para entrar pro exército para combater. Não era mais aquela coisa lá de guerrilhazinhas e apoio da Argentina para os guerrilheiros lá, o Lavalleja e o Artigas, sei lá que... Não. Já agora vamos chamar gente para participar do exército para contra-atacar o Império Brasileiro. Bom, e essa guerra, gente, foi praticamente uma praça nossa, que ela foi marcada por diversos encontros de pequeno tamanho, quer dizer, coisas insignificantes, e por combates, assim, que eram verdadeiras chanchadas, tá? Que eram grupos armados, mas os caras não resultavam em nada, de ambos os lados. E esses encontros, então, como eu disse, não conseguiam resolver o impasse, o porquê da guerra, o impasse político e militar, Só
as batalhas de Sarandi e Passo do Rosário é que se constituíram em encontros militares de vulto maior, ou seja, que você poderia chamar assim de um combate mesmo. Ó, isso aqui é uma briga é guerra, entendeu? E não um neguinho atirando pedra no outro. O resto era briga de boteco, né? Briga de boteco. Em ambas batalhas, a de Sarandi e Passo do Rosário, o exército imperial foi derrotado, cara. Contudo, graças à falta de recursos humanos e logísticos também por parte das Províncias Unidas, como também da Banda Oriental, quando a gente fala Províncias Unidas, a gente está falando de Argentina, quando a gente fala de Banda Oriental, a gente está falando do Uruguai, isso com nomes atuais, tá? Por falta de recurso das Províncias Unidas e da Banda Oriental, eles não conseguiram explorar essas duas vitórias, essas duas batalhas, Sarandi e Passo do Rosário. Então, quer dizer, também não adiantou nada eles terem vencido essas duas batalhas, porque não conseguiram tirar proveito dela. Bom, o que aconteceu, gente? A guerra prosseguiu por terra e mar, com vantagens para as forças imperiais que derrotaram as forças republicanas na decisiva Batalha de Monte Santiago em 1827. Na primeira metade do ano seguinte, um cara chamado Fructuoso Rivera reconquistou para a Província Oriental e para as Províncias Unidas, né, ou seja, para o Uruguai de hoje e a Argentina de hoje, o território dos 7 povos das Missões que havia passado ao Império Português em 1801 pelo Tratado de Badajoz. Após esta vitória dos argentinos e orientais, dado o impasse em terra, quer dizer, Montevidéu e Colônia do Sacramento, as duas maiores cidades do Uruguai, permaneceram sob o controle do Brasil durante todo o conflito, cara, tá? Então, por causa disso, o bloqueio naval brasileiro, que impunha consequências econômicas severas a Províncias Unidas, ou seja, a Argentina, e os altos custos para os briguentos, aí, os beligerantes da continuação da guerra, a pressão britânica para que um acordo fosse firmado veio e aconteceu, além da precariedade militar e política dos países em conflito. Então a paz começou a ser negociada, começaram a desenhar assim, bom, a gente não tem condições, não tem exército, essa guerra virou uma palhaçada, então quem sabe a gente começa a pensar em fazer uma paz, tal, né? E quem ajudou a coisa acontecer foi a França e a Grã-Bretanha. E que fique claro aqui que o interesse da Inglaterra neste assunto, assim como o interesse da Inglaterra anos depois na abolição da escravatura no Brasil, era pura e simplesmente econômico. Com esses bloqueios navais e com os países envolvidos nessa guerra, eram menos produtos que a Inglaterra tinha para vender. Com a Europa se reerguendo, boa parte da Europa, né, depois das guerras napoleônicas, a América, principalmente a América do Sul, era um mercado muito grande para a Inglaterra, porque a gente não tinha indústria, todos os produtos que não fossem agrícolas que a gente precisasse, a gente tinha que importar. Então a Inglaterra tinha todo o interesse do mundo em acabar com esse conflito para ela continuar vendendo, porque enfim, não tinha como ela continuar vendendo, chegar aqui e ter um bloqueio naval, como é que ela vai vender? Então, fique claro que não é, a Inglaterra não foi, nunca vai ser boazinha. Nenhum império, né, Igor? Exatamente. Nem império do Brasil, que a gente vai ver isso depois. Pois é, Francisco, e inclusive para os ouvintes aqui que se interessarem, eu acho que dá até um bom episódio futuro, se interessarem em saber até quão sujo um império pode jogar, dá uma estudada na Guerra do Ópio que a Inglaterra fez, que inclusive explica até a origem do banco HSBC, que foi um banco inglês fundado em Hong Kong, para você ver quão baixo, quão sujo a Inglaterra chegou a jogar para manter os seus interesses. O pessoal fala muito hoje mal dos Estados Unidos, o imperialismo americano, mas o imperialismo britânico ele foi muitas vezes mais prejudicial para nações pequenas e por boa parte do mundo do que o imperialismo americano. Bom, gente, então desse modo, o Império do Brasil e a República das Províncias Unidas do Rio da Prata, pela Convenção Preliminar de Paz assinada em 27 de agosto de 1828 no Rio de Janeiro, renunciaram às suas conquistas e reconheceram como Estado independente a Província Oriental, que passou a ser chamada República Oriental do Uruguai. Em outras palavras, foi tipo assim, Brasil queria aquela terra, Argentina queria aquela terra, a decisão foi, nem você, nem você.
nenhum dos dois, agora é um terceiro país. Eu acho que inclusive por total incompetência militar dos dois lados, né? Quer dizer, é como se fosse assim, já que vocês não sabem fazer guerra, então ninguém vai ganhar. Pronto. Me parece que foi isso que aconteceu, né? Pois é, e ia de acordo com o que a gente comentou antes do interesse britânico de tentar separar aquela região em diferentes territórios, porque quando você tem um território maior e mais poderoso, você tem uma força, digamos assim, mais imponente, é mais difícil você negociar. Agora, se você tem um monte de territórios ali separados e você é o Império Britânico, a maior força do mundo, é bem mais tranquilo, né? Então, mas realmente, uma das melhores definições que eu já ouvi da Guerra da Cisplatina foi a que você deu, era o Praça é Nossa, era um bando de paspalhão. Assim, não pense que a gente está tentando desmerecer, os dois países fizeram o que era possível, mas a gente está em dois países que acabaram de passar por um processo de independência, estão ainda se construindo, estão ainda definindo suas fronteiras, e aí de repente entra numa guerra, enfim, estava ainda em formação. O exército, o Brasil não tinha nem exército direito, né? O exército que tinha no Brasil era o exército que Portugal tinha formado na época que Portugal transferiu a capital para o Rio de Janeiro, enfim, estava ainda começando, está falando no nascimento desses países, né? Então não tinha como ser uma guerra muito, muito melhor mesmo. Exatamente, olha só. Bom, gente, então acabou a guerra, né? Então, quer dizer, o Brasil não ganhou, a Argentina não ganhou e o Uruguai surgiu como um país, né? Independente. Mas quais foram as consequências? Bom, as consequências para a atual Argentina não nos interessa, não faz parte desse contexto que a gente está falando hoje, mas assim, o desfecho da Guerra da Cisplatina foi muito desfavorável ao Brasil, porque o dinheiro gasto para sustentar o combate arruinou a economia, cara. Outro aspecto foi o desgaste da imagem política de Dom Pedro I, que aumentou a insatisfação do povo, que desde o início do conflito culpava a Guerra da Cisplatina dizendo que ela representava o aumento de impostos, porque evidentemente, cara, para poder sustentar a guerra, tinha que aparecer dinheiro de algum lugar. E aí, no final, né, o Brasil ainda perde o território que era dele, que era, no caso aí, o atual Uruguai. Então, Dom Pedro I ficou muito mal na foto, né? E perdeu uma guerra pra Argentina, hein? Imagina. Tô brincando, né? Não, pior que não perdeu pra Argentina, porque a Argentina também não ganhou, né, cara? Mas a rivalidade permaneceu até hoje, né? Como a gente já disse. É verdade. E, enfim, e só que fique claro que a guerra ela só durou tanto tempo, né? E um resultado desfavorável pro Brasil, porque é aquela coisa que a gente conhece do Uruguai e do argentino, né? Aquela catimba, né? Ficaram catimbando e aí no final não deu certo. Exatamente. Bom, mas olha só, com a independência da região cisplatina, os populares contrários a Dom Pedro I utilizaram o argumento de que o Brasil arrombara seus cofres e sacrificara a população para lutar em uma causa perdida, que foi o que eu acabei de falar. Porra, fez tudo isso, né? Cacete, morreu um monte de gente, não sei o que, e para perder, para não ganhar, né? Bom, entretanto, essa aí não foi a principal causa da queda de Dom Pedro I, mas sim apenas parte de um conjunto de fatores que causaram a abdicação ao trono, né, dele, né? A maior causa talvez tenha sido o estilo centralizador do governo. Mas olha só, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdica o trono em favor de seu filho Dom Pedro II, que tinha na época apenas 5 aninhos de idade. Bom, gente, sem querer entrar muito no assunto, mas a gente não vai deixar passar batido, com essa atitude de Dom Pedro I, inicia-se então o período regencial que iria até 1840. Pois é, conforme o Francisco falou, esse período regencial, que a gente obviamente não vai falar nesse episódio, ele durou 9 anos então, né, já que ele foi de 31 a 40. E ele só acabou quando o Eduardo Cunha reduziu a maioridade... Não, tô brincando. Ele acabou... Que é isso, rapaz? Tem a ver com maioridade penal, mas é outra coisa. Ele acabou quando houve o chamado golpe da maioridade, né? Vamos lá. Conforme o Francisco disse, o Dom Pedro II não podia assumir o trono logo depois que seu pai abdicou, porque a lei exigia que o monarca tivesse a maioridade para ser reconhecido como rei. Não tinha como um garoto de 5 anos ser rei de um país do tamanho do Brasil. Então, não tinha. Pois é. Então houve aí uma junta governamental que foi escolhida, né, para governar durante esse período. Só que foi
um período conturbado, né? Qual da história brasileira não foi? Mas esse foi especialmente conturbado. Foram várias revoltas, talvez um dos períodos mais revoltosos da história brasileira. A gente teve, por exemplo, a Cabanagem no Grão-Pará, a Balaiada no Maranhão, a Sabinada na Bahia, a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul e várias outras menores. E aí, com tanta guerra, sem um rei no comando, o que aconteceu? Houve muita luta de poder nos bastidores, né? Tipo, House of Cards brasileiro. Né? Exato. Pois é, e aí em 1840 criou-se aí uma manobra jurídica, veja bem, isso nunca aconteceu, né? Não, poxa vida, que novidade. E falaram, olha, a única jeito de acabar com essa bagunça é a gente ter alguém com autoridade no poder, alguém que tenha legitimidade. Quem mais do que o próprio rei, o herdeiro, aí botaram Dom Pedro II no trono. Eles fizeram uma manobra, decretaram ele como maior, né? Decretaram a maioridade dele, mesmo ele tendo ali entre 14 e 15 anos, e aí ele se tornou o imperador. Mas, enfim, esse período regencial é um assunto que vai ficar para outros episódios, porque ele tem muitos detalhes, apesar de ser 9 anos apenas, só de revolta são coisa de 15 ou mais nesse período. Então, mas é só para não deixar aqui em branco, para o ouvinte entender como é que os assuntos eles são interligados. Então, olha só, a gente falou da Guerra da Cisplatina, a gente citou Farrapos, a gente citou Guerra do Paraguai, a gente citou invasões napoleônicas, mudança da corte, golpe, um monte de assuntos que estão todos interligados nisso daí, para enfatizar o que a gente falou no começo, né? A história não são capítulos separados, é uma coisa só. Enfim, são diversos movimentos, mais que a gente estude separado, a gente gosta de dar essa contextualizada para o ouvinte entender que está tudo interligado mesmo. E também pra gente entender, né, o Igor, que o que a gente assiste hoje, atualmente no Brasil, não apareceu do nada, né, cara? As coisas, elas têm uma raiz, né? Corrupção, enfim, essas brigas de poder, das elites, da aristocracia. Isso aí parece que não é... Alguém pode dizer assim, mas o Brasil está... Não, o Brasil está porque ele sempre esteve. Na verdade, a nossa identidade, né, como uma nação, ela traz assim, no seu bojo, vamos dizer assim, né, vamos usar esse termo aí antigo aí dos anos 70, 80, traz em si já umas características que vão se repetindo, é como se fosse um DNA, né, que você vai repetindo, passando, os teus filhos têm o teu DNA, os teus netos vão ter o DNA do seu filho que tem o teu DNA e assim por diante. Então assim, é um trabalho muito grande para você ir mudando isso, é grande e lento. E conhecendo a história passada do Brasil, a gente consegue entender bastante a história recente do país, né, cara? Eu tenho certeza disso. A gente vê que a história ela acaba se repetindo, porque o modo como o brasileiro se comporta, o modo como o brasileiro encara o dia a dia, a política, etc., não nasceu do nada, não nasceu na redemocratização. Isso aí vem da nossa colonização. Então é interessante a gente entender isso, até mesmo para fazer uma autocrítica e ver onde a gente pode melhorar. Exatamente. Bom, Igor, então o que nós tínhamos para falar a respeito da Guerra de Cisplatina era isso daí. E agora eu queria te convidar para você fazer o teu jabá, mas antes de você fazer o teu jabá, eu queria dizer o seguinte aos ouvintes. Quem iria participar conosco hoje era o Cliff Rodrigo, que se propôs a nos dar uma força, mas infelizmente por questões pessoais, na última hora não pôde participar conosco aqui, mas eu gostaria de deixar aqui um grande abraço para ele, né, porque ele não se negou a participar, ele só ficou impossibilitado, então eu queria deixar um abraço pro Cliff e dizer pra ele que muito obrigado, cara, mesmo você não participando, você foi muito bacana em se dispor a nos ajudar. E tá sempre aqui no nosso coração, né? Exatamente. E agora, Igor, e você, cara? Fala do teu jabá, cara. Pois é, hoje vai ser um jabá um pouco diferente. Os ouvintes estavam pensando, lá vai ele falar de Mutua, livro de terror e tal. Vou falar de um outro livro hoje, que nesta semana de lançamento deste episódio, eu estou lançando uma nova edição de um livro meu que já é antigo, foi na verdade meu primeiro romance escrito e publicado, um livro de 97, é um livro já tem um tempinho, e aí o meu amigo aqui, o Francisco, ele, com toda boa vontade e competência, ele fez uma excelente revisão do texto do livro, e aí eu estou lançando esse livro
também com uma nova capa. O Andrei lá do Mundo Freak também, meu amigo, fez uma nova capa para o livro, e aí eu estou lançando uma nova edição desse livro, que o título é O Dia em que Deus Chorou. Não é um livro religioso, já vou deixar registrado aqui, mas ele debate questões, através da história, os personagens, eles debatem questões como a própria existência, a própria questão de que você existe, como é que você pode ter certeza que você existe ou não, quem que é Deus, né? Tem uma pegada bem filosófica, né, bem de questionamento da sua própria existência. É um livro bem bacana, cara, é bem legal, eu gostei bastante de revisar, e vou confessar em público, Igor, enquanto eu tava revisando eu li, cara, desculpa. É isso aí, já tá certo. E então, enfim, tem, assim como todos os meus outros livros, né, ele tem a versão digital para todas as mídias, para o iBooks, para o Kindle, Kobo, etc. Tem a versão impressa que você pode comprar em qualquer lugar do mundo, mas tudo isso daí você encontra as informações lá no meu site, no igoralcantara.com.br. Inclusive, cada um dos meus livros tem a opção de você fazer tirando os meus 2 livros de contos, né, mas os outros livros, os romances, você tem a opção de você fazer o download gratuito ali do PDF com as primeiras páginas, para você ter digamos, um gostinho ali, numa amostra grátis do que a obra fala. Então, esse é o meu jabá. Exato, inclusive quero aproveitar essa oportunidade para falar o seguinte, gente, nós já estamos com um conto do Igor publicado lá na nova seção do nosso site, que se chama O Cachorro Branco, que é um texto, é um conto do Igor Alcântara, que eu tenho certeza que muita gente leu. Então, gente, por favor, né, dê lá um retorno, dê um parecer, fale alguma coisa a respeito do conto que o Igor fez. Ele está lá, está disponível, é gratuito. Então vamos prestigiar então, né, o esforço aí do nosso amigo Igor. Esse conto não saiu em nenhum livro, né, ele é exclusivo aí para os nossos ouvintes, e aguardem mais, né? Eu tenho outros contos aqui prontinhos pra gente colocar no site também. Igor, o que a gente vai fazer agora, meu querido? Agora a gente vai bater um papo aí com o pessoal que é o motivo da gente fazer o TemaCast, que são os nossos ouvintes. Exatamente, então vamos chamar o bloco de leitura de e-mails e comentários e alguns outros recadinhos, cara. Um abraço, bye bye, até o próximo episódio. Tchau, pessoal. E-mail. Comentários. A gravação do episódio, eu não sei se deu pra disfarçar, né, que eu tava com metade da boca anestesiada, que eu tinha chegado o dentista e tava babando no microfone. Olha, Francisco, você com a boca anestesiada tem uma dicção e fala bem melhor do que eu, normal, viu? Então, eu não percebi. Eu sim, porque você já tinha me contado, eu sabia que você tinha ido ao dentista e passado por anestesia, mas se você não me contasse, eu não dava pra saber, não. Tá certo, então. Vamos começar então, meu amigo? Vamos lá. Então tá, vamos começar, como sempre, citando o nome dos ouvintes que comentaram nos episódios lá no site. De novo, quem quiser saber o conteúdo dos comentários, basta ir lá no site, no episódio, porque aqui a gente vai agrupar por episódio, né, os comentários, e ler na íntegra, ok? No último episódio de aniversário, comentaram o Zé do Desemprego, o Willey Marques, o Jairo Panzer, o Homero Luz, a Amanda Figueiredo Malta, o Bruno Debeza, o Fred Free, ou Fred Free, o Jun Ohashi, o Bruno Wiltenburg, o Mad Lucas, o Malforeia, lá do blog de Científico Blue, o Luciano, lá do blog de Escalada, o André Mazuco, o Agnaldo Rebouças e a Gabriele Tchá. Comentou em 3 episódios um ouvinte que eu achei o nome dele muito bonito, ele tem nome de imperador romano, o Petrus Augusto. Ele comentou nos episódios do Regime Militar, o Beatles lado A e o Beatles lado B, parte 2. E comentou no episódio sobre a intolerância o Edson Ramos. Beleza, bom, e como a gente prometeu, né, a gente ia fazer um sorteio de 2 livros, que seriam entregues aí para 2 ouvintes, que atenderiam 2 critérios que a gente estabeleceu para o pessoal ganhar os livros. Um era via a hashtag
hashtag aniversário TemaCast, e outro seria a escolha de um dos comentários no episódio de aniversário, que a gente faria uma seleção de acordo com o nosso critério aqui, e seria o outro ganhador. Então eu vou chamar o Igor, que inclusive é o autor dos livros, para que faça aí o anúncio dos ganhadores. Pois é, Francisco. Bom, primeiro vamos ao anúncio do ganhador que compartilhou a hashtag aniversário TemaCast. Nós verificamos essa hashtag tanto no Facebook quanto no Twitter, e o vencedor foi o Nelson Ibunzeiro, nosso amigo Nerdadental. Ele fez bastante propaganda aí, o pessoal acabou curtindo, compartilhando o post dele. O velho não é fraco, não. Pois é, ganhou dessa garotada toda aí, hein? Exato. Olha aí, pessoal. Ele ganhou, então, um dos exemplares do meu livro. Então, Nelson, você pode entrar em contato comigo e escolher qual livro você quer que a gente vai mandar o livro para você. Bom, o segundo livro foi para o comentário que a gente selecionou, que a gente gostou mais. Nós comemos todos os comentários, mas assim, o comentário que a gente mais gostou do episódio passado sobre o aniversário. E o vencedor ou vencedora foi a Gabriele Chá. Eu não sei se é exatamente assim a pronúncia do seu sobrenome, se não for, me desculpe. Ela escreveu um comentário bem legal pra gente lá no episódio do aniversário, né? E ela também ganhou um livro meu. Então, a mesma coisa que o Nelson, Gabriel, você entra em contato com a gente, você vai escolher qual dos livros você quer e a gente vai enviar o livro para você sem, obviamente, nenhum custo. Tá? E além disso, só para enfatizar, os ganhadores do livro, né, os dois ganhadores vão ter os seus nomes publicados no post desse episódio e também lá no nosso grupo do Facebook, no Saiba Mais. Tá ok? E como é que vocês entram em contato com a gente? Bom, vocês podem entrar em contato através do e-mail temacast@temacast.com.br, ou se você preferir, você manda uma mensagem privada pra gente lá no Facebook, e qualquer uma das suas formas tá ok, e a gente então combina a entrega do livro. Pois é, mas apesar da gente estar feliz de entregar esses dois livros, Igor, a gente está um pouco triste porque a gente ia entregar um terceiro livro de surpresa, né? Então nós temos uma notícia triste porque nenhum dos ouvintes conseguiu pegar esse terceiro livro. E como é que era esse terceiro livro, Igor, que a gente ia entregar? Pois a gente ia dar um terceiro livro surpresa pro primeiro que comentasse do conto, o Cachorro Branco, o conto que eu escrevi e a gente publicou no site do TemaCast, que para quem comentasse até a data 30 de agosto, a gente ia então dar um livro, né, o primeiro que comentasse, mas infelizmente não houve nenhum felizardo. Inclusive a gente deu pistas disso lá no grupo do Facebook, no próprio conto tem lá um easter egg, assim, tem uma dica ali. Infelizmente ninguém percebeu, mas, pessoal, fica ligado, porque a gente vai fazer esse tipo de brincadeira mais vezes aí para dar prêmios aí para os nossos ouvintes. Exatamente. Bom, querido, então vamos agora para a leitura de e-mails, né? E olha só, nós temos um e-mail de voz que quem mandou foi o André Mazuco, que a gente vai ouvir agora. Olá, pessoal do TemaCast. Aqui é o André de Joinville, Santa Catarina. Primeiramente, quero desejar os parabéns por esse ano que passou, onde tivemos o prazer de ver o surgimento e a evolução do podcast. E os parabéns se estendem pela qualidade das gravações, temas curiosos e interessantes, e por se tornarem nossos companheiros de viagem, de trabalho, nos momentos de lazer. Sempre é bom aprender com o TemaCast. Sobre o último programa, Aniversários, é curioso como algumas religiões proíbam a comemoração do aniversário, justamente por essa celebração ter origem pagã. Pessoalmente, acho importante celebrarmos o nascimento, sim, de quem nos importamos. É uma forma de lembrar que bom que você existe, mesmo que isso pareça não ter sentido para algumas pessoas. Celebrar a vida, a amizade e não ter medo da idade. São apenas números e ficar mais velho é algo tão importante quanto nascer. E cada idade tem seus desafios, importância e aprendizados. Viver esse mundo cada vez mais louco e complexo pode parecer complicado e não se ter muito o que comemorar, mas considero essencial mostrar que as pessoas são importantes para você, não só no aniversário, mas como todos os dias. Citando um trecho de um livro da escritora Fanny Flagg, onde uma personagem no fim da jornada diz: "Eu descobri finalmente o segredo da vida. Amigos, melhores amigos." Bom, esse foi meu pequeno recado e desejo muitas conquistas e programas pela frente. Um grande abraço, Francisco e Igor, e até logo. E aí, Igor, o que tu achou do e-mail de voz aí do André? Cara, que voz, hein, André? Você é radialista, alguma coisa assim, achei bem legal a voz dele, né? Bem impostada e tal. Mas, enfim, sobre o comentário, é verdade, é interessante. Eu, inclusive, conheci algumas pessoas de algumas religiões que você não pode comemorar aniversário. Na verdade, existem várias datas, feriados, várias coisas que a pessoa não pode comemorar. Enfim, eu tenho as minhas
convicções religiosas pessoais, eu não vou entrar no mérito aqui, porque cada fé é uma coisa muito pessoal, né? Cada um sabe aquilo que fala direto ao seu coração. Mas existe realmente isso, né? Existem as religiões, elas necessariamente elas têm um conjunto de normas que você deve seguir, né? E algumas religiões nesse conjunto de normas está essa questão de você não comemorar aniversário, talvez até por uma questão de você, até de humildade, né, de você saber que, a gente não é lá grande coisa e tal, mas eu concordo com você, eu acho legal, eu adoro, por exemplo, dar presente no aniversário das pessoas que eu gosto, ou lembrar das pessoas, desejar um feliz aniversário e tal, eu acho que é importante, eu não acho que é um dia como qualquer outro. É um simbolismo interessante que, queira ou não, é um ano a mais de vida, de experiência, de vivências, de bagagem que você acumulou. Então eu acho muito bacana. Assim como a gente trouxe para vocês pra gente comemorar juntos o aniversário do TemaCast, também é o aniversário das pessoas que a gente gosta. É bacana comemorar assim. Eu acho muito importante. Eu concordo plenamente. Mas muito obrigado pelo teu e-mail de voz, viu, André? Obrigado mesmo, viu? E olha só, Igor, e agora a gente vai ler o nosso primeiro e-mail de texto, né? Então lê aí, cara, o primeiro pra gente. Olha só, o assunto do e-mail é reclamação. O e-mail diz Pois é, e o que será que a gente fez, né? Vamos ler o e-mail então. Boa noite, me chamo Sandra Regina de Oliveira, moro em São Paulo, capital, e tenho uma reclamação a fazer. Por culpa dos senhores, não consigo mais ler os meus 12 livros por ano, pois fiquei simplesmente viciada em seus podcasts. Desculpa aí. Brincadeiras à parte, adorei conhecê-los e poder ouvir o ótimo material que vocês nos oferecem. Já fiz a maratona e ouvi praticamente todos os áudios. Tenho uma regra para escolher podcast para ouvir. Sempre seleciono um sobre história, principalmente se o assunto for guerra ou similar. E vocês com certeza passaram com nota 10 nos quesitos qualidade, material e discernimento do assunto. Como é bom ouvir uma boa conversa sobre tudo o que gosto e ainda por cima aprender de uma forma que sempre quis em todos os anos da escola por onde passei. Retornei à escola depois de 18 anos, fora das aulas para me recolocar no mercado de trabalho. Como dar trabalho? Fiz a tão sonhada faculdade e agora faço outra, que essa sim sempre foi um sonho, licenciatura em artes. Sim, sempre gostei de educação artística, mas o que isso tem a ver com vocês? Sempre achei que as aulas deveriam ser como este podcast, interativo que aguce a imaginação, nos leve ao local ou que nos faça imaginar a situação ou pessoas as quais vocês estão comentando. Em resumo, adorei conhecê-los mesmo sendo somente de forma auditiva. Chega de falar, quem tem que falar aqui são vocês. Parabéns ao quadrado e obrigada por tudo. Continue assim, lhes ouço em breve. Atenciosamente, Sandra. E aí depois desse e-mail ela deixou algumas sugestões de pautas que estão devidamente anotadas e no tempo devido a gente vai fazer episódios sobre eles. Olha só, outro que escreveu e-mail foi o Tiago Nunes. Ele diz o seguinte: olá pessoal, moro em Suzano, São Paulo e sou professor de Física e Matemática em escolas estaduais de minha cidade. Cheguei ao podcast de vocês através do Matheus, o professor Barbado, ao ouvi-lo mencionar casts sobre história. Desde sempre sou apaixonado por aprender e o tema cast tem sido como estar numa ótima viagem e não querer que ela acabe. Estou muito feliz por todos os episódios que já ouvi, mas os que mais me chamaram a atenção até o momento, já que não deu para ouvir tudo, foram o sobre o Barão de Mauá e o de Lampião. Estão realmente de parabéns pelo trabalho. Ainda escrevo mais sobre outros episódios, dando minha pequena opinião. Grande abraço, caras. Bacana, eu acho que pelo visto aí ele gosta mais dos episódios biográficos, né? Muito bacana. Exato, é. Obrigado, viu, Thiago, pelo teu e-mail, cara. Bom, chegou um e-mail também do Luiz Pereira da Silva Júnior. Olá, amigos do TemaCast Igor e Francisco. Meu nome é Luiz, sou de São José do Rio Preto, São Paulo. Trabalho com sistemas ERP. Só um comentário aqui à parte, eu comecei na minha carreira alguns anos atrás, também trabalhando com esse tipo de sistema e foi o que me trouxe aqui para os Estados Unidos. Voltar no e-mail. Conheci o TemaCast recentemente através do Na Porteira. Ainda não ouvi tudo, mas estou tendo uma predileção por temas históricos. Trabalho com ciências exatas e infelizmente sou mais um dos brasileiros que cresceu sem saber direito a história de seu povo e os porquês de determinadas situações que vivemos hoje. Comecei a enxergar essa minha ignorância e mudar a visão quando li no ano
ano do lançamento, o livro 1808, de Laurentino Gomes, autor criticado demais por muitos historiadores, mas pela primeira vez vi uma linguagem tão fácil e clara para falar de história, diferente da forma quadrada que geralmente eu via em sala de aula. Tive uma sensação bem parecida quando ouvi meu primeiro episódio do TemaCast, que foi o número 6 sobre Lampião. Depois disso já ouvi vários outros e indico o TemaCast para todos os meus amigos. Quero parabenizá-los pelo aniversário do TemaCast, pelo fantástico trabalho de compartilhar conhecimento de forma tão descontraída com convidados sempre excelentes. É isso aí, um abraço a todos. Inclusive esse autor que ele se referiu aí, o Laurentino Gomes, ele escreveu 3 livros sobre a história do Brasil na época do Império, e ele foi realmente muito criticado porque ele não é historiador, né? Ele é um jornalista, mas acontece que ele acabou usando uma linguagem muito mais acessível, né? Uma linguagem assim muito mais descontraída, e o cara fez um sucesso imenso aí com esses livros. Ainda não tive a oportunidade de ler nenhum deles, mas conheço gente que disse que é realmente bem gostoso de ler. Eu li o 1808, os outros não li, mas eu li o 1808, bem interessante. Só um breve comentário aqui sobre o e-mail dele. Não sei se ainda é assim, enfim, tem muitos anos que eu saí da sala de aula, mas quando eu estudei história, um problema que eu via é que a história ela era dada de forma muito desconectada. Você estudava, por exemplo, em história geral, e aconteceu, e depois me deu um estalo. Você estudava em história geral, por exemplo, as guerras napoleônicas, e estudava a mudança do Império Português, né, da capital de Lisboa para o Rio de Janeiro, que foram coisas, uma consequência da outra, e você estudava isso não na mesma época, de forma desconexa, e não havia aquela conexão óbvia ali. Então, você estudava os fatos históricos como se fossem caixinhas separadas, né? Como se fossem peças de um quebra-cabeça que não se encaixavam. E o que a gente, não sei se vocês perceberam, mas é uma coisa de propósito que a gente tenta fazer aqui no TemaCast, é fazer com que essas caixinhas se conectem. Então, sempre quando a gente está falando, por exemplo, de um tema da história do Brasil, a gente faz o link do que estava acontecendo no resto do mundo, ou ao contrário, quando a gente fala de uma biografia, a gente fala, no Brasil, nessa época, estava acontecendo isso e aquilo. Assim como a gente fez, não só no Brasil, né? Quando a gente falou de Beatles, a gente falou um pouquinho ali de Guerra Fria, a gente falou, enfim, de vários outros assuntos, né, de final da Segunda Guerra Mundial, de Baby Boom. Então, porque é assim que você aprende, né? A história, ela é uma coisa contínua, como a gente comentou, inclusive, nesse episódio de hoje. Exato, aliás, nesse episódio de hoje, né, Guerra do Cisplatina, a gente acabou fazendo isso, explicando por que o pai da Carlota tinha sido deposto, né, lá do trono na Espanha pelo Napoleão. Então é assim que a gente faz a coisa. Eu acredito que isso deu fique uma coisa mais prazerosa e realmente a gente consiga aprender. Bom, Igor, mandou e-mail também o Luiz Felipe, dizendo assim, ó: Olá, Francisco e Igor. Meu nome é Luiz Felipe, 30 anos, sou assistente de logística e moro em Belo Horizonte. Conheci o TemaCast através do podcast Café Brasil e desde então aproveito desse conteúdo rico que vocês nos oferecem. Gosto muito dos programas de história, pois tudo que aprendemos nas escolas não passa de um breve resumo dos fatos que no final só servem de decoreba para passar nos exames. Na minha opinião, esse é um dos diversos motivos pelos quais nós brasileiros não temos um sentimento patriótico e muitas vezes cometemos os mesmos erros históricos por falta de parâmetros. Quero aqui deixar um abraço e fazer uma sugestão de pauta: o impeachment do presidente Collor, pois sei que muitos dos que hoje gritam nas ruas pelo impeachment da Dilma não sabem dos desdobramentos que tal ato acarretaram. E uma chance de aprender com a história não tão distante, mas já esquecida. Olha, Luiz, eu vou te falar uma coisa pra ti, não vou citar nomes, mas a gente já teve a oportunidade, eu e o Igor, né, de descobrir que tem gente que não sabe nem quem é o Collor. Nunca ouviu falar no Collor. Então, pois é. É pior do que pedir o impeachment da Dilma, ou não saber o impeachment do Collor, é não saber quem é o Collor. Por aí, se não sabe quem foi o Collor, realmente, mas tu tá certo, olha, inclusive é uma pauta interessante, né, Igor? A gente vai botar lá na nossa listinha, quem sabe uma hora dessa a gente faz. É verdade, um tema que a gente tá querendo falar, não sei quando, é sobre o período da redemocratização. De repente dá para encaixar. Enfim, nessa época eu morava em Brasília, eu fui uma das pessoas que eu era, enfim, de um movimento estudantil, que não era uni, mais ligado à esquerda. Eu era da organização da UJS na época lá, e aí na minha escola eu era a pessoa responsável para pegar os estudantes e fazer, juntar na passeata, marcar horário, encontrar, fazer cartaz, esse tipo de coisa. E é um tema muito recente, e realmente é lamentável as pessoas terem esquecido isso, e como o Francisco falou, tem gente que não lembra nem quem foi o Collor. A gente tá falando de presidente, sei lá, o Café Filho, do Floriano, sabe, presidentes que estão lá no passado. Não, a gente tá falando
presidente que está aqui no nosso tempo de vida, né? Que é senador ainda. Que é senador, exato. Enfim, então eu acho que é interessante. De repente, não especificamente sobre o impeachment dele, mas pegar um pouco mais aquele período importante da história do Brasil, eu acho fundamental. Bom, vou ler aqui o e-mail do Amarildo Nascimento. Ele começa o e-mail assim: certo dia um irmão me liga e me dá os parabéns. Espantado, pergunto por quê. E ele diz que era meu aniversário. Descobri que não me importava muito com isso, mas o aniversário do TemaCast é importante. Parabéns. Sobre a intolerância. Então ele aqui está comentando o episódio da intolerância que a gente lançou um pouco antes. Realmente, a falta do contato verbal estimula interpretações erradas. Veja que meu último e-mail teve essa característica dúbia. 2. Mas é verdade também que os podcasters acabam por achar-se donos da verdade e qualquer discordância é taxada de haterismo. 3. Igor, entendi que você disse que alguns o consideram de esquerda e outros de direita e outros que você é de centro. E entendi, posso estar errado, que você considera isso a prova de que você tem uma posição acima de qualquer possibilidade de extremismo. Eu argumento que ter uma posição definida não é extremismo. Ter posição definida, seja politicamente ou socialmente ou em qualquer nível, desde que essa posição argumentada é ter bom senso. 4. Francisco, considero de muita falta de argumento um psicólogo que diz que quem tem preconceito com gays é porque é gay enrustido. Ao dizer isso, quem diz está mostrando que não tem argumento e que não sabe separar preconceito de discriminação. Argumento que a maioria dos que defendem o homossexualismo como normal jamais querem ter um filho gay. Preconceito todos temos, posso afirmar isso, mas discriminação é o extremismo sem argumento com base. Deixa eu comentar alguns pontos aqui do e-mail dele. Primeiro ele falou do e-mail anterior dele, que teve interpretações erradas. Isso eu não posso comentar porque acho que tem algum tempo já, eu não lembro, já estou chegando numa certa idade que a memória não está me ajudando muito. Sobre a questão de podcasts acharem-se donos da verdade, isso pode acontecer, enfim, não só em podcast, mas na sociedade em geral. Mas aqui no TemaCast não acontece isso. É tanto que, por exemplo, para muitos temas, sempre quando é possível, né, que casa na agenda, a gente traz especialistas para debater isso, porque a gente sabe que em determinados assuntos a gente vai ficar muito no achismo, a gente quer trazer mais qualidade, e a gente é super aberto a críticas, desde que obviamente não sejam críticas simplesmente falando, você é isso e aquilo e ponto, né? Se for uma crítica que é construtiva, não for simplesmente xingando, a gente tá super aberto, a gente lê aqui, a gente responde também pra pessoa, numa boa, não tem problema nenhum. Existem pessoas que já mandaram críticas bem pesadas e a gente respondeu e continuamos até em contato com pessoas, amigos e tal, não tem problema nenhum. O que acontece no TemaCast é que a gente realmente não recebe, não é que a gente seleciona só os elogios para ler, é que a gente realmente não recebe muitos comentários ou e-mails falando que a gente não sabe nada, ou que a gente nos odeia ou discordando, alguma coisa, a gente não recebe muito, porque a gente não é da nossa temática aqueles temas mais polêmicos, a gente não fala de futebol, a gente não fala de religião, a gente fala de política, mas não tomando um determinado partido desse lado ou daquele lado, a gente tenta um pouco sair, né, ter uma visão um pouco de fora para expor os dois lados, enfim. Então não é muito uma coisa de a pessoa chegar assim, xingar a gente por causa da guerra da cisplatina, porque a gente, enfim, não cabe muito, então por isso a gente não recebe muito. Mas quando acontece, como mais uma vez, a gente lê, né? Sobre a questão que eu falei que algumas pessoas me consideram à esquerda, outras pessoas me consideram à direita, e que enfim, que outros me consideram de centro, e por isso eu acho que eu estou à prova de qualquer possibilidade de extremismo, em momento algum eu disse isso. Se isso foi entendido, não é isso. Enfim, o que eu quis dizer não é que eu estou à prova ou estou acima de nada. O que eu quis dizer é que quando as pessoas analisam algum fato, elas analisam o que elas querem, em parte do fato, elas não analisam tudo. Então elas vão, por exemplo, analisar você, por que você, por exemplo, teve este voto, ou porque você tem esta opinião. Eles não vão analisar isso. Eles vão pegar e colocar um rótulo, te taxar e pronto, entendeu? As pessoas, por exemplo, eu sou, até como ex-comunista, são as pessoas mais anticomunistas que existem na face da Terra, mas o pessoal de direita me olha e me taxa de comuna. Pois é, mas eu não me coloco acima de nada, eu nem me coloco nem ao centro, enfim. Em momento algum, eu tô falando que o espectro político ele é muito mais complexo, foi isso que eu quis dizer, do que simplesmente direita e esquerda e, sabe, azul e vermelho. E sobre a questão de extremismo, o que a gente colocou não foi o extremismo, foram opiniões extremas, ou seja, opinião que está à extrema direita e à extrema esquerda. É diferente de extremismo. O extremismo é quando você pega aquela sua opinião e você quer
impor a sua opinião através de medidas radicais, seja uma revolução, seja um atentado, seja alguma coisa do gênero, uma tomada de poder, etc. Então a gente não falou de extremismo, falou de opiniões extremas no sentido de que elas estão de lados opostos e não dialogam entre si. Foi isso que a gente falou. Bom, eu vou deixar o Francisco comentar um pouco. Tá faltando, né, que ele fez 4 itens, e com relação ao último item que ele falou que é falta de argumento do psicólogo ter dito que um cara que não gosta que tem preconceito de gay é porque é gay enrustido, a gente só quer fazer uma ressalva aqui. O José Simão Neto, que é o nosso colega que a gente convidou para participar do episódio, ele fez uma citação de um embasamento de Freud da psicanálise. E é claro, a gente falou tantas vezes no episódio, né, Igor, a gente explicou tanto o negócio da gradação, né, que existem graus, né, que inclusive tu explicou direitinho. Tem um cara que tem, por exemplo, ele não gosta de gay, mas tudo bem, o gay pode existir lá mais longe dele. Tem um cara que não gosta de gay, mas também não quer que o gay adote filho, e tem cara que não gosta de gay e se ele pudesse ele matava todos os gays. É nesse extremo que se coloca essa teoria freudiana que o José Simão Neto citou ali. Mas de qualquer maneira, ô Amarildo, é assim, ó, a gente levou a sua opinião para o José Simão Neto, psicólogo, para ele ler, e ele se colocou à disposição de, se você quiser bater um papo com ele através do Facebook, então eu vou mandar para você, para o teu e-mail, o link do perfil dele, então você vai lá, adiciona ele quer conversar numa boa contigo, quer explicar, entendeu? Mas é isso aí, cara. E você, ouvinte, que tá aí ouvindo essa leitura de e-mail e comentários, se você quiser participar também, basta acessar o nosso site lá em temacast.com.br. Lá no nosso site você vai poder fazer o seu comentário, enviar e-mail através do formulário do site na aba Contato ou pelo endereço temacast@temacast.com.br. Lá no site também existem os botões para as redes sociais que o TemaCast participa, que é o Facebook, o Twitter e o Google+. E claro, né, nós temos o nosso grupo no Facebook que você pode acessar através do link temacast.com.br/saiba-mais. Lá você vai interagir com todos os outros ouvintes e com a equipe do TemaCast. E olha, vira e mexe, a gente tem uma promoçãozinha, tem umas brincadeirinhas legais, tem uns concursinhos lá, vale a pena participar. E o pessoal que quiser assinar o nosso feed no site ou na iTunes Store, é só ir lá no site, tem os botõezinhos correspondentes, clica lá e você faz a assinatura do feed. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui e não se esqueçam então de mandar os seus e-mails, mensagens de voz, comentários, de visitar o nosso grupo lá no Facebook, cujo link estará no post desse episódio, e até a próxima. Um grande abraço.